Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e você que vai ouvir esta pregação. Nós estamos no 27º domingo do tempo comum. E aqui na missa da noite, nós queremos nos deter na primeira leitura da profecia de Abacuque, profeta da esperança e aquele que nos chama à perseverança. Sugiro aos que estão aqui na igreja, você que sempre acompanha as pregações da sua casa, durante a semana, a você voltar e ouvir as duas pregações antes dessa. Nós vamos aprofundar nessas pregações as duas partes do Evangelho. A primeira, sobre a fé, que pode ser aumentada, a questão da amoreira, do sicômoro, que se arranca e se planta no mar. E na segunda pregação, nós falamos sobre o servo inútil, este escravo sem valor. Aqui, nós queremos nos deter na primeira leitura, porque é tão bonita para nós e nos ajuda na nossa vida espiritual, e nós não vamos então passar assim de leve nas leituras, mas vamos aprofundar a primeira. Quem tem o Evangelho nas mãos e quiser acompanhar, nós estamos no capítulo 1 de Abacuque, e ele vai nos falar algo que tem a ver com a vida de todos nós, pelo menos com a vida das pessoas que rezam. Quando você tem uma vida de oração, a oração haverá de mudar a sua vida. Uma pessoa que reza, ela vê mais longe. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela não interpreta o mundo apenas naquilo que é sensível, mas ela vai para o mundo espiritual. Ela sabe que Deus está agindo, mesmo que nós não vejamos. E Abacuque, na leitura, ele traz um clamor de uma pessoa que está rezando, que está buscando, mas ela não vê nada acontecer. Ela está clamando, ela está adorando, ela está rezando, ela está buscando a Deus, e aqui parece que as coisas não estão acontecendo para ela. Talvez eu não fale para todos, mas certamente eu falo para alguém aqui que já passou por essa experiência. Quando você está rezando, você está buscando a Deus e parece que as coisas não se resolvem. Parece que a sua oração não está sendo ouvida e tampouco atendida. Abacuque nos ajuda nesta reflexão. A leitura que escutamos começa com 3 perguntas. E são perguntas que nós fazemos quando a nossa oração se torna, pelo menos no momento, estéril, ou sem vida, sem fruto. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Ou seja, Senhor, até quando eu vou ficar rezando sem eu ser atendido? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: até quando eu devo gritar a ti violência sem me socorreres? Ou seja, essa pessoa está sofrendo, ela está recebendo a maldade de alguém, ela está sendo violentada aqui nas várias violências que existem, e ela pergunta a Deus: por que o Senhor não me socorre? Por que não atendes a minha oração e por que não me socorre nesta violência que eu estou sofrendo? Ele faz uma terceira pergunta: por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Ou seja, Deus sabe de tudo. O Senhor está vendo a maldade, o Senhor está vendo a iniquidade, a perda da fé, o mal crescendo. E aqui eu vou apenas contextualizar, para a gente trazer a leitura bem para os nossos dias. Você que tem uma visão mais cristã, você que conhece a Escritura, que conhece a doutrina, que leva uma vida católica mais profunda, meu filho, nós estamos vivendo um mundo de amargar. A gente corre para um lado e corre para o outro, parece que não tem caminho para a gente ir.
Você pega uma criança e a leva no cinema para assistir um filme infantil. O filme está lotado de ideologia de gênero. É princesa com princesa, é uma confusão. Aí você vai então assistir na sua TV. Aí você vai para um stream, um canal da Netflix, Prime Video, não se salva nada, lotado de ideologia. Aí você assina um canal de desenho para suas crianças em casa. Não, você não vai ver televisão. Televisão ensina o que não presta. Eu assinei um canal para você. Você vai assistir o desenho cheio de ideologia. Você vai num lançamento de livros. Você olha a maioria dos livros, tudo ideológico. Você vai ler uma revista lotado. Você vai ver um filme de ação, eles têm que colocar ideologia no filme de ação. Você vai ver um filme bíblico, estão colocando ideologia no filme bíblico. Você vai ver um filme até de Maria Bonita, Lampião, já coloca, tá tudo. Aí você, mas não é possível. Mas não é possível. Aonde vai parar esse mundo? Aí nós começamos a ver que aquilo que Abacuque diz é o clamor daqueles que estão comprometidos com uma vida de santidade. E aqui, meus irmãos, me permitam abrir um parênteses, porque nem todas as pessoas que enxergam, elas veem. Porque uma coisa é você enxergar, desculpe aqui a clareza, com os olhos da cara, num bom português. Outra coisa é você enxergar com os olhos da fé. Nem todas as pessoas que têm esta visão aqui, elas têm uma visão espiritual. E Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele vai dizer que a visão espiritual é igual à nossa visão humana. Sem luz não se tem visão. Nós somos totalmente cegos se falta luz. Tira-nos a luz. Quando a gente está lá na nossa casa, você está num sítio e acaba a luz, você não vê nada. Aí a pessoa fica procurando lanterna, procurando uma vela. A visão humana, ela é limitada pela luz. Sem luz, todos nós somos cegos. Santo Agostinho vai dizer que a visão espiritual, ela também precisa de luz, mas não é a luz natural, é a luz sobrenatural do Espírito Santo, da revelação e da fé. Santo Agostinho que diz isso. Qual é a luz que ilumina a nossa visão espiritual? A fé, a revelação e a própria palavra, não é? A luz, o Espírito Santo. Quando é, meus irmãos, que nós começamos a ver as coisas? Você está dormindo num sítio, aí esse sítio não tem luz, vamos dormir no sítio para descansar. Aí você abre o olho assim, daquelas trevas, você olha na janela, você não vê nada, você só escuta o sapinho cantando, se tiver um vagalume passando, se tiver uma luzinha, você não vê nada. Quando é que a nossa visão começa? Quando o sol está para nascer. Primeiro vem a aurora, antes do sol nascer a gente já consegue ver, e à medida que o sol vai nascendo, você consegue enxergar o lugar que você está. Aquilo que não era nada, você abre o olho num quarto escuro, você não vê nada. Quando o sol começa a querer despontar, você começa a ver silhueta, você começa a ver contorno de móvel, você começa a ver janela. À medida que o sol vai nascendo, você começa a ver cores, detalhes, etc. Quanto mais luz, mais detalhes você vê. Eu estou dizendo isso para você entender o que é a visão espiritual. Há pessoas que você conversa com elas, elas não veem em teologia em nada, elas não veem pecado em nada, elas não veem problema em nada. Não, mas tudo está muito normal. É vocês que ficam procurando chifre e cabeça de cavalo. Por que essas pessoas não enxergam essa guerra ideológica que nós vivemos? Porque elas são cegas espiritualmente. Elas têm a visão natural, mas elas não têm a visão sobrenatural.
E Santo Agostinho vai dizer isso: quanto mais perto da luz você está, mais o pecado você enxerga, mais a tentação você enxerga, mais a ação do mal você enxerga. Quanto mais nas trevas espirituais a pessoa está, ela não vê absolutamente nada, ela não vê ataque nenhum, ela não vê guerra nenhuma. Então veja que aquilo que a primeira leitura está nos dizendo, que Abacuque está nos relatando, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A primeira leitura se aplica para a pessoa que reza, porque a pessoa que não reza, ela não está nem tchum. O rio pode descer, o rio pode subir, para ela tanto faz. Não importa as leis que se aprovam, não importa o que estão ensinando na escola, não importa as séries, não importa nada, porque ela não está comprometida com a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade pessoal, não é a sua verdade, é a verdade que se faz carne em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, para uma pessoa que reza, ela tem 3 perguntas: até quando e por quê? Se resume as 3 nessas questões: até quando e por quê? E Abacuque, ele vai colocar aqui 4 situações. Claro, nós podemos colocar mais, mas ele vai citar aqui 4. Ele vai citar as destruições, as prepotências, as discussões e a discórdia. Ele vai citar isso: destruições e destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Olha, a oração aqui está pesada, hein? A oração aqui está pesada. O homem que está rezando, ele está com o coração apertado. Parece aquela situação quando você vê um mal muito grande, você pergunta: o que fazer? O que fazer? Eu assisti um filme muito triste, é um vídeo real. Não sei se a pessoa está viva ou está morta, eu sei que o vídeo é real. Foi um tsunami que atingiu, não sei, umas ilhas, parece da Coreia, Japão, não me lembro. Mas a pessoa está na praia, a linguagem deles lá, e ela está filmando, um rapaz filmando uma moça fazendo pose na onda. Ele está filmando a moça. A hora que ele levanta o celular, no horizonte está vindo uma onda gigantesca. O pessoal começa a correr na praia, ele começa a correr, aí no meio da corrida a onda pega o celular, aí o filme para. Quer dizer, se recuperar o celular, o cara deve ter vivido, não sei. Esta é a situação que muitas vezes nós que rezamos, e você que reza, eu me sinto um pouco assim às vezes, trabalhando para Deus, pregando a palavra, realizando encontro. Aí você olha para o mundo, parece que dá fim num tsunami. Aí você pergunta: mas o que eu posso contra isso? O que eu posso contra esse poderio do mundo que está vindo como um tsunami? É o que Abacuque está perguntando. Só que a leitura não termina aí, que se a leitura parasse aí, é pânico, é pavor, é crise existencial. Mas a leitura vai dizer: respondeu-me o Senhor. Respondeu-me o Senhor. Vamos repetir? Respondeu-me o Senhor. Então vamos ver quem sabe a resposta. Qual é a única oração que fica sem resposta? Qual é a única oração que fica sem resposta? A que não é feita. A oração que não é feita, ela não tem resposta. Toda oração, ela tem resposta. Pode não ser a resposta que você quer, né? Porque todo mundo reza achando que Deus vai responder sempre sim. Ele responde sim, ele responde não, ele responde
espera. Há pedidos nossos que é não. Há pedidos nossos que é espera, persevera. E há pedidos que são sim. Deus, Ele responde. Então veja, ele está clamando e Deus não atende, ele está gritando e Deus não socorre, ele vê a iniquidade, Deus vê a maldade, destruições, prepotência, discussão, discórdia. Deus está presente. Essas coisas não se revelam na ausência de Deus, mas num Deus presente. E a teologia nos ensina, e os grandes santos nos ensinam, e aplique isso na sua vida: de todo mal, Deus tira um bem maior. Porque aquilo que nós chamamos de mal, nem sempre é mal para Deus, é mal para nós. A gente não entende os planos de Deus. Ô padre, mas tudo aquilo que me acontece é vontade de Deus? Não. Existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus, que são coisas diferentes. Porque se tudo é vontade de Deus para você, esse nosso Deus está um pouco louco também. Porque há muita coisa acontecendo e fala, mas é vontade de Deus? Não é vontade de Deus, mas tem a permissão, porque apesar do acontecido, se a pessoa usa isso na espiritualidade, ela vai se santificar com aquilo que acontece. Meus irmãos, escrevam o que eu estou dizendo para você. Aqui nós não vamos entender isso, mas algumas tragédias que a gente vive, situações difíceis que a gente passa, momentos que a gente pena, hora que nós estivermos na glória, lá você vai dizer assim: meu Deus, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Por que nós sabemos disso? Porque foi a revelação dos santos. Os santos, eles explicam na sua vida carnal, que muito daquilo que eles viveram de sofrimento, e que não era da vontade de Deus, mas permissão de Deus, foi que santificou. Por isso que a gente devia, né, meus irmãos? Estou falando para todos, não? Mexer menos no celular, assistir menos canal de streaming, ver um pouquinho menos de série e ler de vez em quando a vida dos santos. Isso se perdeu. Como que as pessoas gostavam de ler a vida dos santos? Eu lembro da minha vovó, já falecida, né? Vovó Alice. É impressionante. A vovó Santa Terezinha, aí começava, Santa Terezinha era uma moça, é de Lisieux, ela quis, contava a historinha, contava lá a doença dela, o que ela morreu. Vovó, Santa Rita de Cássia, essa história é boa, vem cá, é a santa das abelhas, é a santa da videira, ela dormiu na porta do convento, acordou lá dentro, milagrosamente, os netos ficavam tudo assim, ó, historinha de fó, mas historinha de santo. Imagina, meus irmãos, eu não vou fazer isso, é claro, né? Mas imagina eu sair aqui na igreja com o microfone e falar na sua boca assim: me conta a história de Santa Clara, me conta a história de São Francisco, me conta a história de São Maximiliano Kolbe, me conta a história de Santo Carlo Acutis. Não sai nada, meu filho, não sai nada. Tomara que saia. Por quê? Porque nós estamos desconhecendo a vida dos santos. E hoje na pregação da manhã, eu não vou dizer isso agora, o catecismo da igreja nos ensina como que nós aumentamos a nossa fé. Porque o evangelho, os discípulos pediram: aumenta a nossa fé. E o catecismo, ele traz o como aumentar a nossa fé. Ele vai dizer da leitura da palavra, ele vai dizer do pedido a Jesus, ele vai dizer das obras de caridade, de uma vida de adoração e de buscar a graça e o dom. E uma coisa o catecismo ensina: olhe a vida dos santos, conheça aqueles que tiveram muita fé e vejam como que eles reagiram aos problemas, às doenças, às tragédias, as intempéries. Porque quando nós olhamos pessoas de fé, a nossa fé aumenta. Não sei se você convive com pessoas que têm fé.
Quando você convive com uma pessoa que tem muita fé, ela vai aumentar a sua fé. Porque a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa tem fé? Como que ela reza? Como que ela confia? Como que ela fala de Deus? E isso vai aumentando a nossa fé. Deus, Ele está presente, apesar de às vezes parecer ausente, mas Ele está sempre presente. E Ele responde: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Aí ele vai continuar. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Repita: desfecho. Desfecho. E não falhará. E não falhará. Meus irmãos, nada dura a vida inteira. Nada dura a vida inteira. E quanto mais você assumir aquilo que está acontecendo com você, e olhe que eu não estou usando a palavra, o verbo aceitar. Aceitar é um outro degrau, é mais difícil. Mas, perdão, o verbo gostar é mais difícil. Mas o verbo aceitar é o início de uma vida mais tranquila. Eu posso não gostar do que está me acontecendo, mas quando eu aceito a realidade, eu me fortaleço e eu enfraqueço a situação. Quando eu não aceito, eu enfraqueço e eu fortaleço a situação. Quantas pessoas eu já atendi que sofrem de depressão porque ela perdeu um ente querido e até hoje ela diz: eu não aceito. E a minha pergunta é: ela aceitar ou não aceitar muda a realidade, sim ou não? Não. Quando ela não aceita, o que acontece com ela? O caminho se torna mais árduo, a vida se torna mais pesada. Aceitar não é gostar, aceitar é parar de brigar com a realidade. Se a sua realidade é essa, quanto mais rápido você aceitar, mais força você derá nesta situação. É o que nós chamamos do poder da vulnerabilidade. Há poder na vulnerabilidade, há poder na sua fraqueza. Sabe como que a Bíblia chama a fraqueza humana? Não? A fortaleza dos santos. Porque aquele que não tem Deus, ele se acha forte, mas na hora da prova, ele se vê fraco. A pessoa que se acha fraca, na hora da prova, ela vê que ela tem uma força que vem de Deus. Não precisa levantar as mãos, mas eu estou falando para muita gente aqui, que você tinha muito medo que algo te acontecesse. Você tinha muito medo que aquela pessoa falecesse. Você tinha muito medo que uma situação batesse na tua porta, porque você dizia para Deus: eu sou fraco, eu não dou conta disso não. E não é que a situação apareceu, e não é que você ficou impressionado de uma força que não é sua. Você sentiu, olha que coisa, eu pensei que isso ia me destruir, eu aguentei o tranco, eu enfrentei a onda de frente, porque você se colocava fraco. E quando a pessoa se coloca como fraca, a força, ela vem de Deus. Esse desfecho que não falhará, ele vem da força de Deus e da nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo a providência de Deus e a nossa fé. Sem fé, nada feito. Sem fé, nada feito. Tudo que nos acontece tende para um desfecho. Há um motivo, há uma razão, talvez desconhecida a nós. Talvez desconhecida a nós. Eu estou lendo ultimamente Santa Teresinha.
Foi um pedido das irmãs do Hesed. Falou: padre, Santa Teresinha está chamando o senhor. Então eu vou atender Santa Teresinha. Eles têm lá uma casinha que é a réplica da casa de Santa Teresinha na França. Nessa última vez que eu fui lá, irmã Chiara disse: padre, pega o livro de Santa Teresinha, porque eles mandam, né? A generalista manda nos padres, né? Pega o livro de Santa Teresinha, vá para a casa dela e fique lá 1h30 rezando com ela. Vai ler a vida dela. E eu, mais que obediente, fui, ó, até comprei a biografia de Santa Teresinha. Maravilhoso, maravilhoso. E Santa Teresinha, o que ela tem me ensinado ultimamente é ser para Deus o frágil, porque ela foi a mais frágil, a rosa mais frágil do Carmelo, mas se tornou a mais santa. A fé de Teresinha, ela vai me ensinar que sempre há um motivo para as coisas acontecerem. Santa Teresinha, ela não crê na coincidência, ela crê na providência. Tem uma comparação de Teresinha que é muito bonita, né? Que ela fala assim, num dos escritos dela: existem vasos de honra, caros, e existem vasos sem valor, vasilhas sem valor. Os vasos caros, os jarros caros, são colocados no alto, com luzes, são preciosos. Os vasos de barro, que não tem valor nenhum, se coloca no chão. E ela vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu sou um vasinho de barro, não tenho valor nenhum, então não tem como eu cair, porque eu já estou no chão. Como que eu vou quebrar se eu já estou no chão? Mas ela vai dizer: eu rezo pela madre, que era a madre dela, que ela está investida de autoridade. Ela é um jarro precioso, colocado no alto, e eu rezo para que ela não caia, porque se ela cair, o estrago será grande. E Teresinha volta para ela: eu, sendo um vasinho sem valor de barro, eu me comparo a um vaso que se coloca ração para um cachorrinho. E eu te peço, Senhor, que me use como um vasinho de barro, mas não deixe que o cachorrinho me quebre. Bonitinho, hein? Santa Teresinha, ela tem uma fé tão simples, uma fé de criança, mas quando você aprofunda nas leituras de Teresinha, o que ela está nos dizendo? Tudo está indo para um desfecho. Nada nos acontece por acaso. Nós estamos debaixo da providência de Deus, e Ele não falhará. Ele não falhará. Se demorar, espera. Diga para quem está do seu lado: se demorar, espera. Se demorar, espera. É, para quem está do outro lado: se demorar, espera. Paciência. Vamos aqui, vamos ver se estou pregando para o povo certo, a começar do padre. Quem está precisando de paciência? Quem não? Quem não? E o que é paciência? É a arte de esperar. É fácil esperar? Não. O que os santos nos ensinam? Então não fique esperando, espere em Deus. Como é a paciência para nós cristãos? Esperar em Deus. E a pergunta é: por que você vai esperar em Deus? Porque o que eu estou vivendo tende para um desfecho, e Deus não falhará. Deus não falhará. Por isso, paciência. A hora de Deus vai chegar. Você sabe, meus irmãos, duas coisas que nós usamos muito, que Deus não tem? Você sabe? Eu já falei isso aqui. Quais são as duas coisas que nós mais usamos e que Deus não tem? Guarde no seu coração: Deus não tem relógio e Deus não tem calendário.
E nós vivemos com o olho no calendário e no relógio. O que significa dizer que Deus não tem relógio e calendário? Deus não age pelo horário e nem pelo nosso tempo. Deus tem a hora dele, que se chama o tempo do Kairos. É o tempo da graça. Como que se chama o tempo do relógio? Isso, cronológico. Tempo cronológico. Certamente muitos aqui sabem, mas de onde que vem essa palavra? Cronológico. Vem da mitologia grega, do deus Cronos. É um conto dos gregos. E o que era o deus Cronos? Era um deus que engravidava várias mulheres, porque para ele viver, ele tinha que comer o quê? Os filhos delas. Então ele engravidava várias mulheres, a mulher dava neném, ele ia e comia o neném. O que o tempo faz conosco? Nos devora. Um dia a mais de vida é um dia a menos de vida. Quanto mais a gente vive, menos o nosso corpo oferece. Concordam? Olha a energia de uma criança de 5 anos. Ela acorda às 6 horas da manhã, ela vai brincar até 9 horas da noite e ela chora porque tem que dormir. Estou pegando eu. Você faz uma caminhada de meia hora, corre 15 minutos, está morto, meu filho. E o menino está, vamos. Pega a energia de um jovem de 18 anos, cheio de energia. Pega uma senhora de 70 anos, um homem de 90 anos. Quanto mais tempo a gente vive, menos o corpo vai oferecer. É o tempo cronológico. Só para nós aqui, viu? Só para nós aqui. A pessoa que não entra no tempo de Deus, ela caminha para o caos. Ela não aceita a terceira idade. Eu estou falando que está cheio de gente me procurando, com depressão, com vazio interior, porque está perdendo a força física. Eu atendi um senhor, carequinha, mais velho, barriguinha, com a mão trêmula e revoltado. Padre, nada melhor que a juventude. Eu falava com ele, nada melhor do que viver o tempo de Deus. Que se você vive só o tempo do relógio, você vai chegar na terceira idade amargurado, não vai gostar da sua autoimagem e vai ficar sonhando quando você tinha 20 anos, 30 anos. E tem gente, me desculpe a franqueza, que não tem o senso do ridículo, que com 70 anos ele quer viver como um menino de 15, até o jeito que ele veste é um adolescente, porque ele está vivendo o tempo cronológico. Eu fui benzer uma loja aqui na Goiás, a hora que eu estou na porta da loja, o cara foi buscar o carro para me pegar, tinha um ponto de ônibus, com 2 moças saindo da escola, aí passou um carro, um carrão, com um senhor, bem senhor, é o velho da lancha, né? Aí o sinal fechou, ele parou perto do ponto de ônibus. Aí o velho, olha outra coisa, gente, cabelo branco não quer dizer sabedoria. Tem muita gente com cabelo branco e é safado. A santidade e depende da cor do cabelo. Paulo já dizia para Timóteo, ninguém te julgue pela tua pouca idade, mas mostre pela tua retidão a santidade, o que Deus faz na tua vida. Então, meu filho, santidade não rima com idade, não. Carlos Acutis é santo. Aí o velho parou o carro, eu esperando o meu carro, o que o velho grita para as moças? E aí, gostosas? Eu olhei e falei, mas que é isso? E as 2 moças falaram, você não se enxerga não? Ele foi e arrancou o carro. A gente ri, porque aí, mas o que eu vi naquele senhor? Ele está vivendo o tempo cronológico, ele sabe que o tempo está lutando contra ele. O que Terezinha me ensina?
saia deste tempo do relógio e vai para o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, que não tem relógio e nem calendário, ele não falha. Espera em Deus, porque a hora de Deus vai chegar na tua vida, o momento de Deus vai chegar na sua vida, a graça de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Amém. Deus não falhou com ninguém, não vai falhar com você. Então nele nós podemos esperar, pois ele virá com certeza, não tardará. Fala que está do seu lado, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. A palavra diz: ele virá e com certeza não tardará. Quem não é correto vai morrer. Essa morte aqui não é a primeira morte, não, é a segunda. A primeira, meu filho, ninguém escapa, mas a segunda é tenebrosa. Ai, se nós morrermos depois da morte. Quem fala isso? Hã? Eu esqueci o nome do santo, aquele que eu faço programa no Evangelizar. Hã? Não. Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer: ai daquele que morrer depois da morte. Que depois da morte nós queremos viver vida eterna. Quem não é correto vai morrer após a morte física, mas o justo viverá por sua fé. Repita: o justo viverá. Quem aqui tem fé? Eu estou pensando em inventar uma coisa que eu vou ficar rico. Não é que eu estou querendo ficar rico não, mas eu vou ficar. Vamos levantar o Luz e Vida em pouco tempo. Sabe o que eu vou inventar? Fedômetro. Eles já inventaram o termômetro. Eu vou inventar o fedômetro, para ver o tamanho da fé. É possível inventar um fedômetro? Não. Então a pergunta é, meus irmãos, eu perguntei: quem aí tem fé? Você levantou a mão. E a minha pergunta é: quem sabe o tamanho da sua fé? Quem sabe? Você e Deus. Ninguém sabe o tamanho da sua fé. Deus sabe. E você sabe. Se a sua fé está crescendo, está diminuindo. Se você está recebendo ou se você está perdendo. Se você caminha pela fé ou se você caminha apenas pela evidência. Há uma oração eucarística muito bonita que o padre reza, que vai dizer na hora dos mortos, memória dos mortos. O padre diz assim, não é a oração de hoje, vai dizer assim: Senhor, acolhei aqueles que chamaste à vossa presença. São as intenções da missa. Pessoas falecidas, cuja fé só vós conhecestes. Então, meus irmãos, cabe a nós aumentar a nossa fé, porque o justo vive pela fé, e a fé nos dá a visão do futuro. Quem tem fé enxerga mais longe. Leia no Catecismo da Igreja, ou assista a pregação antes dessa. Foi a pregação da missa da manhã. Eu falei muito sobre a fé no Catecismo da Igreja. Não vou aqui entrar nisso, que já foi falado lá, mas eu quero encerrar apenas com Hebreus 12, 1, 2, sobre a fé. É preciso rezar todo dia: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos repetir? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ou seja, não importa o tamanho da sua fé, ela pode ser aumentada, não é? E Jesus vai dizer que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, é a menor semente, milagres aconteceriam. Milagres aconteceriam. Quer entender a expressão arrancar uma moreira, no caso aqui é o sicômoro, e plantar? Eu nunca vi plantar árvore em mar, né? Como que eu vou plantar uma árvore no mar?
Escute a pregação da manhã, você vai entender profundamente o que Jesus está me ensinando neste versículo, o poder que tem a fé. E o que o catecismo nos traz, e com isso finalizo, no parágrafo 165, que traz Hebreus 12, 1, 2. Atenção. Como tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança ao certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e o realizador da nossa fé, Cristo Jesus. O que Hebreus está nos dizendo? O que o catecismo está nos ensinando? Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não desvie o seu olhar de Jesus Cristo. Ele é o realizador e o autor da nossa fé. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Vamos repetir? Eu sei em quem meu coração, a minha fé. Contei uma historieta de manhã, tinha uma outra para a noite, mas esqueci a da noite, então vou repetir a da manhã, porque é bela, simples, mas nos dá uma visão, o tanto que nós precisamos de mais fé, né? Falo por mim, como que a gente precisa de mais fé? Conta-se que lá no Nordeste veio uma seca prolongada, e o padre do sertão teve uma ideia. Não sei se vocês já ouviram falar isso. No Nordeste, quando fica muito tempo sem chover, as pessoas pegam água e vão jogar no pé do cruzeiro, chama aguar cruzeiro, né? E eles rezam para a chuva vir. E o padre disse: sábado agora, às 7 horas da manhã, nós vamos molhar o pé do cruzeiro. Vão pedir a Deus que manda chuva, porque quem rezar com fé, a chuva virá. Ele chamou o grupo de jovens para organizar esta caminhada. Sabe como que é jovem, né? Os jovens vieram, camiseta regata, bermudinha, chinelinho de dedo, bandeiro, atabaque, o pessoal com latinha d'água, aquelas senhoras com a lata na cabeça, aquela festa. Aí o pessoal vendendo picolé, água mineral, açaí com leite ninho, virou uma festa, não é? E o pessoal subindo: vamos jogar água na cruz, gente, vamos pedir chuva. E no meio daquela festa toda, apareceu uma criança que chamou a atenção. Ela estava de galocha, aquelas botas de plástico, capa de chuva, toquinha de chuva e um guarda-chuva. E o pessoal falou assim: mas o que é isso? Você está doido? E o pessoal começou a rir da criança. E a criança não respondeu nada. Mas o padre, olhando para a criança, disse: gente, pelo visto tem muita festa acontecendo, mas só essa criança é que tem fé. Olha o que é a fé. A fé é a posse antecipada daquilo que não se vê. Se você está vendo, não é fé, é evidência. O cristão, ele vive pela fé. Será que a gente tem essa fé? Um sol de 40 graus, sem uma nuvem no céu, e a criança de botinha, capa de chuva, guarda-chuva e com uma latinha na mão. Não, eu já vim preparado, porque o padre falou que se jogar água no pé da cruz vai chover. Ele tem confiança, e é por isso que o reino dos céus pertence às crianças. E é por uma dessas que você entende, não é carapuça não, viu gente? É para ajudar. É por uma dessas que você entende porque que não acontece milagre na vida da gente. Falta fé. Vem o resultado de um exame, falta fé. A gente é mandado embora do emprego injustamente, falta fé. Aparece uma enfermidade, falta fé. Seu namorado te trai, falta fé.
Você não tem dinheiro para pagar uma promissória, falta fé. Quebra a chave do carro, falta fé. Você perde o horário, falta fé. Se a gente pensar, nós precisamos de mais fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha eu fé. posso não estar vendo nada, mas Deus está agindo no mundo, na minha vida e na sua vida. Feche os seus olhos um pequeno instante. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra. Como o Senhor falou aos nossos corações. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós questionamos a vida, o mundo e a nossa oração, como fez o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, eu clamarei sem me atenderes? Até quando eu vou gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo fez a maldade? Até quando? Até quando? Por quê? Obrigado, Senhor, porque tu respondes. O Senhor não está ausente. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, o Senhor trabalha na minha vida. O Senhor trabalha a meu favor. Tudo que eu estou vivendo tende para um desfecho e não falhará. E se demorar, eu terei paciência, eu esperarei em ti, porque aquele quem Deus espera nunca é desiludido, nunca será decepcionado, pois o Senhor virá com certeza e não tardará, porque eu vivo pela fé. E a fé é a posse antecipada daquilo que não se vê. E nós pedimos, Senhor, como no Evangelho, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumenta a minha fé. Quando as dificuldades soprarem na minha vida, quando as intempéries visitarem o meu coração, quando a minha fé for colocada à prova, que eu a mantenha acesa, firme. Quantas e quantas vezes, Senhor, o mundo em que vivemos parece estar longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal, do sofrimento, das injustiças, da morte, parecem contradizer a boa nova, abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Mas ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos difíceis, a nos mantermos de pé, a purificarmos a nossa fé pelo sofrimento e a nos lançarmos no tempo de Deus, no Kairós, porque Deus agirá no momento de Deus.
Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que esta palavra encheu os nossos corações e os corações de muitas pessoas de esperança, porque aquele que crê não ficará decepcionado. Que a nossa vida seja marcada profundamente pela nossa fé. Porque aquele que crê verá milagres. Tudo é possível àquele que tem fé. Que Maria Santíssima interceda por nós, para que, como ela, sejamos servos e servas do Deus Altíssimo, e que na nossa vida, pela nossa fé e pela nossa entrega, aconteça unicamente a vontade de Deus para cada um de nós. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos ver qual é a armadura de Deus. O que Deus tem para nós? São, ao todo, 6 partes a armadura. Então vamos lá. Primeira parte, fale alto: o cinto da verdade. Não responda, mas pense. Você tem o cinto da verdade? Ou você gosta bem de uma mentira? E eu não estou falando dessas mentirinhas, essas mentirocas, não. Estou falando que é a mentira brava, a mentira que prejudica, a mentira que para você sustentar uma mentira você tem que contar outra, e para sustentar outra você tem que contar mais 40. Uma mentira puxa outra. Jesus disse em João 17:17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Repita: a tua. Gente, se a palavra de Deus é a verdade, nós temos que estar cingidos com a palavra. Jesus não foi tentado no deserto pelo diabo? Como que ele venceu o diabo? Com chute, voadora, soco na cara? Ele venceu como? Palavra. O diabo citava a palavra, Jesus citava a palavra. O diabo citava a escritura, Jesus citava a escritura. Meu filho, a maioria, não a maioria, mas muita gente está a pé. Se aparecer para você um diabo citando para você a escritura, o que você vai citar para o diabo? Não sabe nada de escritura. Ele falou: você vai falar: o diabo, você desculpa a franqueza, mas eu vou te contar uma coisa. Você está sabendo mais Bíblia do que eu, viu? Eu não estou sabendo citar nada, está citando tudo. Olha, gente, que o diabo sabe citar a Bíblia. Ele citou para Jesus vários versículos no deserto. E tem gente que ainda não tem o cinto da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. 8:32. Preste atenção na pergunta: quem é a palavra de Deus? Quem é? Quem é? Eu falei quem. Você já respondeu o quê? Quem é a palavra de Deus? Então, Bíblia é o quê? Bíblia não é pessoa. Jesus. O que é a palavra de Deus? A Bíblia é o quê? Quem é a palavra de Deus? Jesus. Por isso que depois que se lê, diz palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leia o prólogo do Evangelho de João. No princípio era a palavra, logos tuteu, grego. No princípio a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? Jesus. E Jesus vai dizer em João 14:6: eu sou o caminho, e a vida. Cinto da verdade é você estar envolto pela graça de Cristo. Cinto da verdade. Segundo, couraça da justiça. Qual é o segundo? O que é couraça? Aqui, ó, vai nos órgãos vitais. Os soldados romanos usavam uma couraça que ia do pescoço até o meio da coxa. Pesado. Quer dizer, as lanças, porque não tinha tiro na época, né, meu irmão? Então lança, facada, espada, batia e quebrava, porque eles tinham uma couraça. E aqui está escrito que a couraça que nós colocamos é a justiça. E o cinto? A verdade. E a couraça?
É a justiça. A palavra nos dá vida, o cinto, mas a couraça protege a vida. Romanos 1,16: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, repita: o justo viverá pela fé. O que é justiça para Deus? É você fazer o que tem que ser feito sem reclamar. Justiça, justician, é você dar o outro o que é do outro, é você receber o que é seu, não ficar com inveja do outro e não ficar com baixa estima pelo que você tem. Isso é justiça. Justiça é dar a cada um conforme a necessidade, conforme o direito. Jesus vai falar que a justiça de Deus é diferente da nossa. Contar rapidamente. Jesus saiu uma vez para chamar trabalhadores, uma parábola, né? Tinha gente 5 horas da manhã: vai trabalhar na minha vinha, te dou um denário. Foi. Saiu às 9 horas, vai para a vinha, te paga o que é justo. O que é justo. Saiu meio-dia, vai para a minha vinha. Saiu 3 horas da tarde. O que estão fazendo aí até agora? Ninguém nos contratou. Vai para a vinha, te paga o que é justo. Saiu 5 horas da tarde. Tinha uns caras lá, falou: vocês aí sem trabalhar, vai para a vinha, te paga o que é justo. Trabalhou 1 hora só. Chegou no fim do dia, falou: ó, dá para cada um denário. Para quem chegou 5 horas, trabalhou 1 hora só, recebeu um denário. Quem chegou às 3, um denário. Quem chegou 5, falou assim: ó, nós também. Se quem chegou 5 da tarde recebeu um denário, e nós que chegamos 5 da manhã? A hora que ele estende a mão, um denário. Aí eles foram reclamar: o que é isso? Que injustiça que é essa? Aí o proprietário respondeu assim: por que injustiça? Eu não combinei contigo um denário? Está aí o que é teu. É justo que eu te pago. Ou você está com inveja que eu estou sendo bom, ou eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quero. Se eu gastar a este último o que eu dei a você, isso não te cabe contestação. Toma o que é teu e vá em paz. Levou uma que tu podia dormir sem essa, né, meu irmão? A justiça de Deus é diferente da nossa. Quem começou com Jesus 5 horas da manhã, pequenininho na igreja, vai receber um denário, a salvação. Quem entrou para a igreja já adolescente, vai receber a salvação. Quem entrou para a igreja meio-dia, metade da sua vida, vai receber a salvação. Quem foi para Deus às 5 horas da tarde, o dia está quase acabando, a pessoa está mais para lá do que para cá. Mas se ela se arrepende de todo o coração e aceita ir para a vinha do Senhor, ela recebe o quê? Um denário. Não conta isso para certas igrejas não, mas para cá eu falo, viu? Fala para quem está do seu lado assim, ó: no céu, meu irmão, não tem área VIP. Não. Tem gente que acha que vai ficar na área VIP. Que área VIP, meu irmão? A salvação é para todos igualmente. Está na Bíblia. Jesus não faz acepção de pessoas. Se uma prostituta se arrepende de coração, se um traficante se arrepende de coração, se um assassino se arrepende de coração e ele alcança a salvação, lá no céu vai estar do lado dos santos louvando a Deus. E Deus olha para ele e olha para Santa Teresinha. Os dois alcançaram a salvação, um denário para cada um. Agora quem é santo é diferente, né? Ô Senhor, como tu és misericordioso, eu vivi contigo a vida toda e alcancei a salvação. Meu irmão no último momento de vida se arrependeu de tudo e alcançou a salvação. O Senhor é misericordioso. Mas é só no céu, né? Que aqui embaixo se fizer isso, não é verdade? Vou dar só um exemplo. Suponhamos que aqui em Divinópolis tem uma chefe das prostitutas aí. Como que chama isso? A dona do bordel. É a cafetona lá. Ela vem à missa, recebe o Espírito, converte, confessa. Meu irmão, imagina o que o povo não ia falar se essa mulher não sobe ali para ler uma leitura. O Padre Cristo está louco. Quem lê a leitura fala: puta. O povo não fala? Fala, porque nós não estamos ainda com a couraça da justiça de Deus. Deus protege a todos, e a palavra de Deus quer que todos encontrem o bom caminho. O justo viverá pela fé. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então procure a Deus em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar, que você terá a couraça. Nós já estamos bem, já temos o cinto e já temos a couraça. Agora vem as sandálias. Você não vai para a batalha descalço, né, meu irmão? Naquela época tinha sandálias, aquelas sandálias do cerco de Jericó. Está na moda, né? É sandália. Aquela sandália do centurião romano. Aí eles calçavam a sandália
para ir para a batalha, que é o calçado. E aqui está escrito: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que se coloca nos pés? O evangelho. O evangelho é a sandália da sua armadura, é o calçado da sua armadura. O que é o cinto? É a verdade. A couraça, a justiça. A bota, no caso, o evangelho, quer dizer, o calçado é o evangelho. Só ler para vocês rapidinho, que eu achei interessante isso aqui. É interessante notar como que para o judeu a sandália diz muito. A sandália de couro, provavelmente de animais. E descalçar alguém, você está brigando com alguém, se você pegar e tirar a sandália dele na marra, para a pessoa é símbolo de humilhação e vergonha. Por isso, no lugar santo, tiram-se a sandália, porque na presença de Deus eu tenho vergonha pelo pecado e eu me humilho pela sua majestade. O ato de tirar as sandálias voluntariamente e dar para alguém significa validar a transferência de uma propriedade. Naquela época, olha, eu quero vender uma propriedade, eu compro. Quanto que você vende? 100 denários. Pode confiar na tua palavra? Pode. Está aqui minha sandália, ó. Quando você dava a sandália na mão de alguém, para a pessoa vale mais que a palavra. Para você ver como que é importante para o judeu o calçado, a sandália, né? Tirar a sandália também pode significar luto. Quando morria alguém, os parentes todos ficavam descalços no velório. Só quem era amigo e conhecido que ia de sandália. Quando você vê alguém descalço, pode saber, é parente, é filho, é esposa. Costume diferente, né? Você não sabe essas coisas. Sandália nos pés significa vigilância, prontidão. Enquanto calçados velhos, o judeu que chegava na sinagoga com uma sandália velha, uma sandália soltando tiro, uma sandália empoeirada, significa falta de fidelidade, perseverança e transparência. Olha uma frase do século I antes de Cristo: conhece-se um homem pelo estado de suas sandálias. Uma sandália velha não é digna de confiança, nem a sandália, nem o dono. Interessante. Daí que vem, né, o ditado nosso: conhece-se o caráter do homem pelo brilho do sapato. Não tinha essa frase? Quando lustrava sapato, quanto mais lustrou, nos bailes, né? Minha mãe ia nos bailes. A mãe ficava lá sentada, fingindo que não queria nada, queria tudo, viu? Aí os rapazes passavam, a minha mãe falou que ela olhava, hoje em dia eles olham outra coisa, mas na época da minha mãe ela olhava o terno e o sapato. A minha avó falava: Ana Maria, homem de sapato sujo não é digno de confiança. Não tinha isso? Aí minha mãe ficava de olho no sapato. Quando passou um sapato brilhoso, a minha mãe... Era o meu pai, né? Aí deu no que deu. Sabe que você me entende? Soprou a vela antes do aniversário. Mas saltemos essa parte. Saltemos essa parte. O que eu sinto? A verdade. A couraça. O calçado. Você está vendo como que você vai vestir a armadura? O escudo é a fé. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo te joga um dardo pegando fogo do pecado, ó. O escudo da fé. O escudo da fé não é algo que vestimos, mas algo que empunhamos. A fé, ela deve ser empunhada. Deus não é apenas fiel, Ele é também capaz. Capaz de fazer mais do que você espera, se você tiver fé. Eu já vou te contar uma aqui, hein? Olha para o padre aqui. Escudo que presta não é leve. Escudo que presta é... Por isso carregar sua fé hoje não é coisa fácil, é difícil. Você ter fé hoje não é mole. Você ter fé hoje tem que ter força, que a maioria não tem fé mais. Missa, padre, Bíblia, largaram o escudo. Por isso que são atingidos facilmente. Empunham o escudo. Os romanos tinham uma coisa que eu achava interessante. Antes de colocar os soldados lá para servir o imperador, eles ficavam 4 meses no treinamento pesado. O escudo que eles usavam para treinar eram 4 vezes mais pesado que o escudo da batalha. E a espada 2 vezes mais pesada. Então eles se acostumavam com o escudo pesado, uma espada. Eles treinavam 4 meses com aquilo. A hora que eles já estavam carregando bem, falou: pronto, pode pôr no exército. A hora que eles pegavam o escudo verdadeiro e a espada, falou: eles achavam leve, porque o escudo eram mais ou menos 15 quilos, o da batalha não passava de 4 quilos, 5 quilos, né? Mas reforçado. E a espada que eles pegavam era de madeira muito pesada. A hora que eles pegaram a espada, inteligência, né? Por isso que o Império Romano dominou o mundo durante séculos. Eles ensaiam, o treinamento é pesado. Para o campo de batalha você achar leve, né? Tem gente que é o contrário, né? Na hora de ensaiar, na hora de estudar, na hora de se preparar, eles querem só coisa leve. Aí a hora que vem o mercado de trabalho, as coisas ficam
pesadas, em vez de fazer o contrário, né? Tá bom, paciência. Tenha fé em Deus, tenha fé na palavra de Deus, tenha fé na vontade de Deus. Quais são os dardos inflamados do inimigo? Repita comigo: tentação, propostas injustas, dúvidas, questões, mentiras e ataques espirituais. Se você não tem fé, você começa a fechar acordos que não é de acordo com a palavra de Deus. Faz isso que eu te dou tanto. Faz isso para mim, que isso aqui eu faço para você. Faz isso para justificar aquela pessoa ali, que lá no futuro tem gente que faz. Está faltando o quê? O escudo da fé, que é quando o dardo do inimigo vem, você diz não, e você se protege. Você se protege, porque com o coração se crê, e com a boca se confessa. Romanos 10:10. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Repita. Assista esses filmes de guerras medievais, de guerras seculares atrás. Todos os soldados têm escudo. Você não vê um soldado indo para a batalha de peito aberto. Eles têm, né? E o Império Romano tinha uma coisa que eu acho interessantíssima. Como que eles inventaram isso? A tartaruga humana. Eles ganharam muitas batalhas por causa disso. Eles batiam a espada no escudo atrás e gritavam, né? É a força moral, né? Só assim. Aí o outro exército ficava assim, ó. Porque eles iam de cabeça erguida, não olhavam para o chão, eles olhavam para frente, aquele halo vermelho, aquela capa, então eles já punham respeito. Quando eles eram menos, eles estavam cercados de um exército maior, você acha que o exército romano se rendia? Minha piedade, não me mata. Não, eles tinham a tartaruga, que é a couraça. Eles ficavam todos perto, e um punha o escudo, o outro vinha atrás, e o escudo tinha uma emenda que um colava no outro. Então punha assim, punha do lado e em cima. Ficava um escudo só, e nas frestas eles punham a lança. Vinha cavalo, matava cavalo. Eles ganharam inúmeras batalhas, porque eles eram rápidos no escudo. Tem gente que acha que para a guerra tem que ser bom na espada. O Império Romano sabia. Antes da espada você tem que ser bom no escudo, porque a sua defesa é mais importante que o seu ataque. Olha para cá, o diabo é assim, viu? A sua defesa é infinitamente mais importante que o seu ataque. Então vamos só lembrar: o cinto, verdade; a couraça, justiça; os sapatos, as sandálias, o evangelho; o escudo, capacete, a salvação. O que é o capacete? Nenhum soldado vai para a guerra sem capacete. Claro que não era uma guerra, né? Era um treinamento bem simples. Mas quando eu fiz o tiro de guerra em Itaúna, tinha um dia lá que passa debaixo do arame farpado, no meio do barro, fica dando tiro, confusão danada. Aí eu lá, assim. Aí aquele negócio veio em mim, aquele negócio de barro, eu devia ter puxado para cá. O negócio subiu, meu filho, o arame pegou no capacete, o capacete caiu. Na hora, parou o treinamento, o sargento, 21! Era eu. Lima, capacete! Estava lá na frente, foi voltar. Professor, tirou o capacete para o exercício. Por quê? O capacete é proteção. Nenhum soldado vai para a batalha sem ter o seu capacete. E qual é o capacete que Deus nos deu? E quem é o nosso Salvador? Jesus. Ele se vestiu de justiça com uma couraça e colocou na minha cabeça o capacete da salvação. Isaías 59:17. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repita alto: a minha mente é o campo de batalha. Gente, acorde enquanto há tempo. Não há lugar na sua vida onde o diabo te tente mais do que na sua mente. Tudo começa na sua cabeça. Tudo começa na sua mente. Por isso nós temos que ter o capacete da salvação. Jesus é o meu Salvador. Quando você professa isso, quando você vive isso, você tem um capacete. O cinto, verdade. A couraça, as sandálias, o escudo, o capacete. O que está faltando? A espada. O que é a espada? O Espírito Santo. O que é a espada? A única arma ofensiva que o cristão precisa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo me leva a descobrir na palavra como que eu ataco aquele que quer me atacar, me destruir. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, mais cortante que qualquer espada,
de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? Perigosa essa. Espada de 2 gumes. Capaz de penetrar até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Precisamos conhecer a palavra de Deus. A armadura está completa. Vamos só para decorar. Imagina. Pode vir o soldado. Olha para você ver o que você tem que ser na vida. É um soldado romano, né? Só para explicar. Aqui a gente fala e a gente mostra. Você vai ver a partir dele qual é a armadura que Deus tem para nós. É claro que hoje a gente não veste cinturão romano, mas aqui está como que é que você vai para a batalha. Fica para frente, está pronto para a guerra. Vamos lá, olha na roupa dele. O cinto, a verdade. A couraça, espera aí que eu estou falando certinho, né? As sandálias, o escudo, capacete, a espada. Quando você vê um cara vestido assim, se fosse há séculos atrás, ele não estava indo se casar. Ele não estava indo para o templo. Ele estava indo para onde? Para a guerra. E ele está preparado para a batalha. Ele tem os 6 elementos que o centurião romano tinha para enfrentar os inimigos. Aí, meu irmão, você pega um rapazinho, é só para você comparar, de tênis, uma sunga, bem sem vergonha, uma camisetinha, correndo na pitangui, e ainda me fala: padre, eu estou indo para a batalha. Eu falei: então, meu filho, coloca você de um lado e ele do outro, vamos ver o que vai dar o negócio. Você nota que não basta você falar, você tem que mostrar para Deus que você está preparado para a batalha espiritual. Então vamos para rezarmos. Eu vou lendo e você vai completando. Assim, vistam a armadura de Deus, cingindo com o cinto vestindo a couraça tendo nos pés calçados com a prontidão Além disso, usem o escudo com o qual poderão apagar os dardos do inimigo. Usem o capacete e a espada que é a palavra de Deus. Se você tem na sua vida, espiritualmente falando, essas 6 características, quando o diabo vem atentar a tua vida, ele não vê alguém desarmado, ele vê alguém preparado. E aqui para nós, para enfrentar um soldado, você tem que ter armas melhores do que a dele. Aí eu pergunto para você: qual arma é melhor do que a fé, do que a salvação, do que a palavra de Deus, do que a justiça, do que Jesus, do que o evangelho? Então, se você estiver preparado, saiba que você sairá vitorioso de todas as batalhas da sua vida. E aqui 4 características do bom soldado que não poderíamos deixar de falar. E quando vem o bom soldado, está preparado. Só que o bom soldado não basta estar preparado, ele tem que saber de 4 coisas. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quais são as 4 características? Você sabe? Porque tem gente que acha que isso aqui já está bom. Não, mas está bom, O cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália do evangelho, o capacete, o escudo, a espada. Que mais? Meu filho, soldado armado, mas desorientado, é batalha perdida. Então o soldado tem que saber 4 coisas, ele e nós. Primeira, o bom soldado conhece o inimigo. Não acredito em diabo, não acredito em tentação, não acredito que existe mal, não acredito que existe pecado. É a primeira parte para uma boa queda, porque ele não precisa da sua fé para atrapalhar a sua vida. Se você crê ou não, para ele é indiferente. Deus precisa da sua fé para ele atuar na sua vida. O diabo não. Você crendo ou não, a tentação existe. Segundo, o soldado está preparado para o sofrimento. Você não acha que na guerra ele vai ter ar-condicionado, comida na hora, marmita quente, campo de batalha, meu irmão? Luta, come o que tem, salve os que... Não é assim? Então, se eu estou numa luta espiritual, não é fácil. Eu vou ter sofrimentos espirituais contra eu mesmo. Terceiro, se veste da armadura.
Quarto, acredita na vitória. Porque se o general vira para o exército e diz assim: vocês acreditam na vitória? Os soldados: não. Ele fala: já perdemos, não precisa nem ir, pode soltar capacete, escudo, pode ir embora. Acreditamos, então nós vamos para a batalha. Nós precisamos sair esta noite daqui assim, ó, não fisicamente, espiritualmente, mostrar para o mal que nós estamos preparados para os ataques dele, mostrar para o espírito que paira pelo ar que conosco não se brinca, porque você não é um plasta de Cristo, você não é um medroso de Cristo, você é um soldado de Cristo, e um soldado que veste a armadura. Que esta armadura espiritualmente o Senhor nos dê esta noite. E quando sairmos daqui, fisicamente não mudamos nada, mas espiritualmente o Senhor irá nos ver como soldados, bem armados, bem fortalecidos, para não perdermos a guerra contra o pecado. E a coisa é tão séria que todo Pai Nosso que reza lembra que nós somos soldados. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos. Deus ajuda, mas a batalha é nossa. É nós que devemos ir para o campo de batalha e vencer o nosso inimigo através da armadura de Deus.